Maravilha. Pois, depois desse momento oracional, eu quero rememorar algo que vocês já refletiram sobre a caminhada, né, nesses últimos tempos, a vocação do leigo, a oração, a vida de oração e alguns outros pontos, né? E o que eu trago hoje para vocês, para partilhar com muita alegria, é justamente o viver em obséquio de Jesus Cristo. Esta frase, né, ela é muito significativa e muito importante para nós carmelitas, porque ela está como que se fosse no coração da nossa regra, da regra carmelitana, que ela é tanto a regra para o Carmelo calçado, né, que nós chamamos a ordem dos carmelitas da antiga observância, como também para nós que somos frutos da reforma, com João da Cruz e Teresa de Jesus, que somos carmelitas descalços. Então, eu vou trazer aqui a parte completa do prólogo da nossa regra, que fala justamente sobre esse viver em obséquio de Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Qual a importância disso para nós, né, carmelitas descalços? Para você, que é leigo, que é leiga, para mim, que sou frade, como também para as nossas monjas carmelitas. Diz assim, um trecho da nossa regra, né? Da regra primitiva da Ordem do Carmo. A primeira parte que está no prólogo. Em diferentes ocasiões e de diversas maneiras, os santos padres estabeleceram de que forma cada um, em qualquer ordem ou modo de vida religiosa que escolha, haja de viver em obséquio de Jesus Cristo, servindo-o fielmente com puro coração e reta consciência. Então, essa frase, um tanto longa, né, é uma das partes mais importantes da nossa regra, está bem no início, lá no prólogo. Nós vamos, nessa noite, nesse nosso encontro, nós vamos esmiuçar esta frase e tentar penetrar dentro, tentar realmente mergulhar profundo dentro desta frase, atingindo o núcleo, que é justamente viver em obséquio de Jesus Cristo. Né? Então, em diferentes ocasiões e de diversas maneiras, os santos padres é a primeira parte dessa frase que eu acabei de ler para vocês, né? Então, com essas palavras, o nosso legislador, Santo Alberto de Jerusalém, foi ele que organizou a regra para nós, carmelitas, lá no Monte Carmelo. Alberto de Jerusalém, ele era, naquela época, o responsável, né, pela igreja lá na Terra Santa. Então, foi ele que organizou essa regra para nós, carmelitas. Vamos só rememorar um pouco da nossa história, né? Como que tudo iniciou. É fácil falar dos franciscanos, que quem fundou foi São Francisco de Assis. É fácil falar de São Domingos, ou melhor, dos dominicanos, porque quem fundou foi São Domingos de Gusmão. É fácil falar dos beneditinos, porque quem fundou foi São Bento de Núrcia. Né? Mas os carmelitas e nós, como que foi a nossa história? Não foi tão fácil, né? Porque o nosso início começou lá atrás, no tempo das cruzadas, em que o Papa ele ordenou ou pediu que várias pessoas, ordens religiosas, chamada ordens religiosas militares, para ir para a Terra Santa e, digamos, proteger os lugares santos para os cristãos, né, que estavam sendo, de uma forma ou de outra, invadidos pela religião islâmica. Né? Então, foram convocadas várias cruzadas. E dentro desse grupo que foi para a Terra Santa, tinha muita gente. Então, tinha os cavaleiros, tinha essas ordens militares, os templários, cavaleiros teutônicos, os cavaleiros de São João e vários outros, essas ordens antigas, né? E
foram também alguns peregrinos. E eles se encantaram de tal forma por aquela terra, né, a terra de Jesus, onde Jesus ele nasceu, onde Jesus cresceu, onde Jesus, né, ele caminhou, ele pregou a boa nova, e eles quiseram se estabelecer ali. Então, se estabeleceram no Monte Carmelo, né, uma montanha santa, digamos, uma cadeia de montanhas, bíblica também, porque lá foi também um reduto de Elias, o grande profeta Elias. Então, esses homens, eles se colocaram ali, eles cavaram algumas grutas lá na rocha, né, ou naquela montanha, porque lá é uma terra, ou melhor, uma rocha calcária, que é fácil do manuseio. Eu estive lá, quando estive em missão na Holanda, eu tive a graça de conhecer, né, o Monte Carmelo antes do meu retorno para o Brasil. Fui com algumas amigas, alguns amigos de lá, da Holanda. Foi uma viagem muito especial. Eu pude contemplar, né, essas grutas que foram feitas pelos primeiros carmelitas, grutas primitivas, escavadas, né, ali na rocha. Então, esses irmãos, eles se estabeleceram ali e foi tomando forma, né? Foi tomando forma aquela organização, aquele ideal de entrega a Deus, uma vida de doação, uma vida a serviço de Jesus Cristo. É por isso que um deles, né, estava mais à frente, foi pedir para Alberto de Jerusalém uma regra. Faça uma regra para nós, uma regra de vida, né? Algo realmente estabelecido, algo mais organizadinho para que nós possamos ter esse papel, né? Um documento que está até hoje conosco, né? A regra do Carmo. Então, Alberto de Jerusalém, ele escreveu essa regra. Então, essa referência a uma tradição da igreja é significativa. Essa frasezinha que eu li para vocês, está bem no começo do prólogo. Rememorando, em diferentes ocasiões e de diversas maneiras, os santos padres. Então, o legislador, né, Santo Alberto, ele sabe que estes eremitas querem inserir-se no veio do cristianismo, caracterizado pelos padres, que para seguir o Cristo de perto, abandonaram tudo, dedicaram-se a escutá-lo, a crer nele e servi-lo com toda solicitude. Então, esses irmãos, eles fazem menção também aos padres da igreja, aos primeiros, lá, aqueles primitivos, né, os primeiros cristãos, quando a igreja começou a realmente, depois de Pentecostes, a ter força, a sair daquele reduto ali de Jerusalém e ir para todos os cantos, né, inclusive para Roma, por isso que a sede foi estabelecida lá, com a morte de São Pedro e São Paulo, até nós celebramos nesses últimos dias, na segunda-feira passada, né, a solenidade desses dois. Então, eles buscaram também se espelhar, esses jovens, esses homens, nos padres da igreja, esses primeiros que buscaram colocar Jesus Cristo como centro da sua vida. Né? Vários, Orígenes, Santo Irineu, e são vários. Basta a gente mergulhar num estudo chamado Patrística, né? Que trata dos padres da igreja. Eles que organizaram muitas coisas, que escreveram muitos, estão divididos em 3 grupos, né, ou 3 fases. Os primeiros, até a terceira fase, né, com alguns outros, tem o Agostinho de Hipona e vários outros homens sábios, conhecedores, que deixaram muitas coisas para nós, escritas. Né? Então, voltando para o texto. A referência aos padres do deserto mostra-se evidente. Alberto pensa, então, que estes eremitas do Monte Carmelo não são, no conteúdo substancial de sua vida, uma novidade, mas constituem a confirmação e a continuação de uma tradição espiritual, que ao redor da pessoa de Jesus veio se desenvolvendo e crescendo ao longo dos séculos. Né? Alberto de Jerusalém diz que no centro dessa tradição espiritual estão os que, em qualquer forma de vida religiosa,
devem viver em obséquio de Jesus Cristo e servi-lo com puro coração e reta consciência. A pessoa de Jesus torna-se, portanto, o ponto de referência dessa vocação e eixo desta grande regra, essa regra de vida que é a regra carmelitana. Né? Então, o Alberto de Jerusalém, ele não trouxe nada, digamos, de super novidade, meus irmãos e minhas irmãs. Né? Porque já existiam algumas outras ordens mais antigas, que o Carmelo, que é aquele grupo de eremitas que estavam ali no Monte Carmelo pedindo aquela regra. Já existiam. E todas as ordens religiosas, elas são direcionadas ou estão direcionadas para um único ponto: Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo. Todos os santos apontam para Jesus Cristo. Até a própria Maria Santíssima, Virgem Santíssima, ela aponta para Jesus. Né? Tem gente que fala, né, que ela estará acima de Jesus. Ou tem até alguns irmãos de igrejas separadas que falam, né, que ela estará acima. De forma alguma, ela tem consciência, né, da presença dela, ela tem consciência da participação no plano da salvação, algo bem simples. Ela aponta para Jesus. Nos recordemos daquele trecho do Evangelho em que estão nas bodas de Caná, né? E que ela intercede. Ela que pede, mas ela diz: façam tudo o que ele vos disser. Ele que realiza a obra, ele que realiza o milagre. Né? Então, Maria Santíssima também aponta para Jesus Cristo. E todos os santos. Então, os carmelitas, esse grupo, né, eles, olhando ali para os mesmo profeta Elias e vários outros, os padres da igreja, né, eles veem essa importância de colocar Jesus como centro da vida. Então, o viver em obséquio de Jesus Cristo. O que é isso? É o ideal de vida que a igreja entrega a todo cristão. É como se o legislador, se Alberto de Jerusalém, dissesse aos eremitas do Monte Carmelo, lá atrás: como todos os cristãos devem viver em obséquio de Jesus Cristo, vós, que me pedistes uma regra de vida, deveis ser os primeiros a ser fiéis a essa exigência. Eis que aqui tantas as nossas atitudes de soberba, sei lá, tantas das nossas pretensões são redimensionadas. Se soubéssemos ser bons cristãos. Cristãos, bastaria esta referência para proporcionar tal plenitude de empenho, tal profundidade de exigências que não bastaria uma vida, e seríamos persuadidos de que, ao pôr-nos a seguir Jesus, não pararíamos jamais de caminhar rumo ao céu. Colocar o Cristo no centro, viver em obséquio de Jesus Cristo. O que quer dizer? Então, ao lermos os comentadores antigos, né, da regra do Carmo, dessa nossa regra, que vale até hoje, só rememorando que nós, estar aqui na minha estante de livros, nós temos a regra de vida, nós frades recebemos quando nós fazemos a primeira profissão. Né? Recebemos a regra de vida com a cruz peitoral, que é a minha cruz peitoral que está aqui. E temos a regra de vida, que é a primeira parte do livro que nós recebemos. Temos as normas aplicativas, que é um tipo de atualização, né, dessa regra para os dias atuais. E temos as normas aplicativas, como que as constituições, né, que esses pontos eles vão ser aplicados no nosso mundo de hoje, até mesmo nas diferentes culturas. Né? É um pouco diferente América para a Ásia, então tem algumas diferenças dentro das normas aplicativas. Então, a regra, as constituições e as normas aplicativas, né, para nós frades e monges. Então, viver em obséquio de Jesus Cristo quer dizer, antes de tudo, crer em Jesus. Né? Então, ao lermos os comentadores antigos da regra, como eu acentuei, vemos que esse viver em obséquio de Jesus Cristo quer dizer colocar o Cristo no centro, no vértice da experiência da vida.
de todos os seus ideais, de todas as suas aspirações, e também esperar de Cristo todos os socorros da bênção, da graça de que o ser humano precisa para ser um redimido, para ser, numa palavra, um cristão, né? Uma cristã. Eis, digo eu, que viver em obséquio de Jesus Cristo quer dizer, antes de tudo, ser cristão. Olha que interessante, né? Se viver em obséquio de Jesus Cristo quer dizer ser cristão, abraçar aquilo que Cristo ele nos oferece, né? O seguimento a Jesus Cristo, o seguimento a Ele. Então é por isso é pouco para uma vida religiosa, mas parece pouco. Na realidade, é a apresentação mais antiga da vida religiosa, assim como ela nasceu da igreja, da exigência de sermos sérios no seguimento de Cristo, da exigência de sermos coerentes até o fim no crer em Cristo, no escutar a sua voz, no aceitar a amizade com Ele e no seguir seus exemplos. A regra chama todo este conjunto de atitudes juntas de obséquio de Jesus Cristo. A dimensão religiosa do obséquio é evidente, mas não somente a dimensão moral e espiritual que encontra no mistério de Jesus a sua justificação e a sua realização plena. Então, quando nós falamos desse viver em obséquio de Jesus Cristo, de ser cristão, vem muito forte aquela canção, para os mais jovens, ela é um pouco, digamos, não tão conhecida, mas os mais velhos, não que eu seja velho, né, gente? Aquela canção do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, né? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como viveu, sonhar como ele sonhou, né? Sentir o que ele sentia, sorrir como ele sorria, né? Então, o viver em obséquio de Jesus Cristo é justamente isso. Configurar a nossa vida com a vida de Jesus Cristo. E aí nós nos perguntamos ou nos questionamos, mas, Frei Luciano, mas isso é muito exigente, né? É muito exigente, é muito difícil. É muito difícil. Nós somos seres humanos, somos limitados, pequenos, temos os nossos problemas e dificuldades. Como que a gente pode, né, caminhar dessa forma? Nós temos que ser seguidores, discípulos e discípulas de Jesus, do jeito que somos, como humanos. Por favor, pelo amor de Deus, não exija tanto de si. Não exija tanto de si. Caminhe com aquilo que você pode caminhar, com aquilo que você é. Claro que tem que ter um esforço da nossa parte, né? E sabendo que Jesus ele nos capacita demais. Basta nós rememorarmos o chamado dos apóstolos. E algo que está bem fresquinho na cabeça, que nós celebramos agora na última segunda-feira, que foi a solenidade, a festa de São Pedro e São Paulo. Nós celebramos aqui, que é o nosso padroeiro da nossa paróquia, São Pedro Pescador. E eu refletia, porque o Frei Márcio pediu que eu fizesse a homilia, né? Eu rememorava um pouco a história de Pedro, lembrando assim da simplicidade desse homem. E isso é um consolo para nós. Isso é um consolo para nós. E eu sempre me questiono, meu Deus, por que que Jesus não foi, sei lá, no outro lugar para chamar os discípulos, pessoas mais inteligentes, né? Que naquela época já falavam, sei lá, o grego, falavam o latim, outras línguas. Jesus vai onde, gente? Na beira do mar. E lá chama Pedro, em toda a sua rudeza. Um dos homens, ou um dos discípulos mais rudes, era justamente Pedro. Né? Era justamente Pedro. E, trazendo esse exemplo de Pedro, dá para a gente se colocar dentro da história, porque Jesus, ele lança, né, a sua palavra, vem, segue-me. E Pedro, ele fica ali sem entender, como que dizendo assim, mestre,
Senhor, ele olha, né? Ele olha para aquela realidade. Ele olha para o barco, ele olha para a rede, como que dizendo, é isso que eu sei fazer. Eu sou apenas um pescador. Só sei fazer isso. E Jesus, na sua sabedoria, né, fantástica, Jesus, ele fala com autoridade. É fascinante isso. Jesus, ele observou isso. Ah, ok. Tu és pescador? Tudo bem. Pois eu farei de ti pescador de homens. Né? Farei de ti pescador de homens. Olha que sabedoria, Jesus, né, pegou bem no ponto fraco de Pedro. Eu farei de ti pescador de homens. E Pedro, ele se sente valorizado, ele se sente realmente ali com aquele escudo, com aquela couraça, com aquela força. Eu vou em nome dele. Ele está comigo, mestre. Então, da mesma forma que Jesus, ele chamou Pedro, ele chama a nós também. Na nossa pequenez, na nossa dificuldade. Né? Aí Pedro, ele é escolhido como chefe da igreja, voltando, um dos mais rudes dos apóstolos, né? Foi escolhido como o chefe da igreja. Até para falar era mais difícil. Ou melhor, para escrever, né? O Evangelho de São Marcos é também conhecido como o Evangelho segundo Pedro. Marcos era muito inteligente, então Marcos acompanhou Pedro em vários lugares, Pedro ali falando e Marcos compilando tudo. Né? A experiência dele com o mestre, a experiência dele com o Messias. Né? Então, meus amados e minhas amadas, Pedro ele assimilou muito bem esse viver em obséquio, de se colocar mesmo a caminho, mesmo em meio às dificuldades. Por isso que eu rememoro e trago novamente. Não exijamos tanto de nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. Né? Quando eu falo não exigir tanto de si, é aqueles questionamentos, mas eu não sou digno, mas eu não consigo. Vamos confiar em Deus. Sobretudo nessa época, agora, nesse tempo de pandemia. Né? Como que seria bom se nós estivéssemos presencialmente, né, em um encontro, com a possibilidade de um abraço, né, de estar mais próximo, de usar, sei lá, um slide ou alguns símbolos, né? Mas nós temos agora este meio, nós dispomos desse meio para esse nosso encontro, por isso está acontecendo dessa forma, essa nossa partilha, esse nosso encontro, essa nossa formação. Né? Mas voltando para o texto aqui que eu preparei, o viver em obséquio de Jesus Cristo quer dizer, antes de tudo, crer em Jesus, o Filho de Deus. Eu vivo na fé do Filho de Deus, dizia o grande apóstolo das nações, São Paulo, que nós celebramos na última segunda-feira. E este vivere in fide filii Dei, né? Viver na fé do Filho de Deus, é realmente um aspecto original e essencial da vida cristã que não se esgota nunca. Porque, no que diz respeito à fé, o conhecimento de Cristo é inesgotável. E, precisamente no nível da fé, o respeito, o obséquio e a veneração de Cristo tornam-se motivo de amor, tornam-se norma suprema de vida. Nós sabemos que Jesus tinha respondido aos apóstolos, Pedro, após ter dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Evangelho da semana passada, ou melhor, da festa de São Pedro e São Paulo. Né? Quem dizem que eu sou? Jesus lança essa pergunta para os apóstolos, lá, para os discípulos. E Pedro toma a palavra. Tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa profissão de fé. Né? Essa confiança, essa determinação e esse amor de Pedro pelo Mestre Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, porque isso não te foi revelado por mim, mas somente pelo meu Pai. Jesus que responde, né? A origem
da fé em Jesus, Filho de Deus, está na gratuidade do dom do Pai. Se cremos em Jesus, nós cremos porque o Pai nos fez dom, nolo revela como Filho de Deus. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o obséquio de Jesus Cristo não é somente esse viver na fé do Filho de Deus. É assim tão interessante, tem até uma canção que fala, né? Jesus como rosto divino do homem, né? Rosto divino do homem, rosto humano de Deus. Rosto divino do homem e rosto humano de Deus. Então, o Deus próximo, né, de nós é justamente a pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus é o Filho de Deus enviado pelo Pai para revelar aos homens o mistério da eterna e infinita caridade. E Jesus, com essa missão fielmente realizada, incansavelmente levada adiante, não só no momento de sua experiência terrena, mas também na história da salvação, que é sempre revelação do amor gratuito de Deus e realização da reconciliação redentora pela qual somos salvos e pela qual somos constituídos filhos. Então, viver em obséquio de Jesus Cristo comporta também isto: aceitar que Cristo esteja presente na nossa vida conforme o projeto de Deus. Muito interessante isso, né? O espaço, o principal da nossa vida, deve ser para Ele. Ele quer. Ele não precisa de nós, mas nos ama profundamente. Nos ama e nos quer. Então, qual é o tempo que eu escolho para estar com Ele? Claro, nós precisamos de um momento de oração, uma oração pessoal, mas como disse Santa Teresa, nossa mãe, no Carmelo Descalço, ela diz que em meio às panelas é possível estar também em oração. Isso quer dizer que em todos os lugares somos chamados a ser presenças orantes, né? Então, se somos chamados pelas pessoas ou reconhecidos pelas pessoas, é de sermos homens e mulheres de oração, amigos fortes de Deus, homens e mulheres apaixonados por Jesus Cristo, né? E isso deve valer para nós também. Não devemos nos esconder na história de glória dos nossos santos. Tantos e tantas, sobretudo as mulheres. Demais, demais. Sabe? Você olha aí uma Teresa de Ávila, Teresinha de Tistai, e vai indo, Teresa Margarida Redi, a Miriam de Jesus Crucificado, Elizabeth Trindade. Várias, e vários também, os homens, mas as mulheres são mais, né? Estão apaixonadas por Jesus Cristo, né? E não ficam somente nesse âmbito da vida religiosa ou do religioso. Ah, Frei, mas ela era monja. Ah, Frei, mas ele era um frade, sei lá, um monge. Para os leigos também. Temos o exemplo, né, da beata Josefa Narval, que era leiga, secular. O melhor exemplo também da família Martin, ou do casal Martins, São Luís e Santa Zélia, leigos também, os pais de Santa Teresinha. E tem muita, eu tenho aqui uma relíquia deles. Essa aqui é uma relíquia da Zélia e de Luís Martin, pai de Santa Teresinha. E tem muita gente que fala assim: ah, Frei, mas eles são santos por conta da filha deles, da Teresinha, né? Padroeira das missões, doutora da igreja, etc e tal. Contrário, se ela é santa, é por causa deles. O testemunho, a atenção, o amor, o carinho, né? O ensinamento que eles passaram para ela. Ela mesma dizia, Santa Teresinha dizia que meus pais, eles são muito mais dignos do céu que da terra. Então, esse chamado, né, ao seguimento de Jesus, a colocá-lo como centro da vida, é para todos nós. Não só para o carmelita,
descalço ou carmelita, mas para todo o cristão, né? Então, voltando ao texto aqui, esse viver em obséquio de Jesus Cristo comporta também isto, aceitar que Cristo esteja presente na nossa vida conforme o projeto de Deus, isso eu já falei. Cristo, porém, não é uma abstração, não é uma doutrina. Esse ponto é interessante. Cristo não é uma abstração, não é uma doutrina, mas um amigo, né? Um amigo, alguém próximo. Nós podemos até rememorar a definição de oração dada por nossa Santa Madre Teresa de Jesus, Teresa de Ávila. Oração é um trato de amizade, estando muitas vezes a sós com aquele que sabemos que nos ama. É um trato de amizade. Então, a oração é um diálogo, não é um monólogo. Tem essa troca. Tem que ter essa troca. Eu falo, mas ele também fala. Estou aberto para escutar o que ele fala. Né? Então, como que é Deus para mim? Como que é Deus para você, o relacionamento que eu tenho? No tempo de Santa Teresinha, tinha uma corrente muito forte na igreja chamada jansenismo, que apresentava Deus muito distante, muito carrasco, as pessoas tinham muito dificuldade de se aproximar de Deus. Né? E Teresinha grita para o mundo: Deus é amor e misericórdia. Estar aqui, junto de nós, está próximo, quer relacionar-se conosco, está próximo, né, de cada um de nós. Está próximo de cada um de nós. Então, Cristo, porém, não é uma abstração, não é uma doutrina. Cristo é uma pessoa viva e verdadeira na identidade da única natureza divina, mas na duplicidade das pessoas. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Né? Por isso que Teresa faz questão de bater nessa tecla. Ela fala muito da humanidade de Cristo. Fala muito da humanidade de Cristo. Dessa intimidade, de conversar com ele, né? De até, às vezes, brigar com ele, né? De reclamar alguma coisa. Então, Jesus, ele é a pessoa concreta da concretude com que Deus é pessoa e concreta da concretude com a qual o homem é pessoa. E Cristo não é somente uma pessoa que foi, uma pessoa que pertenceu à história. É uma pessoa que entrou na história da criação e do homem para nela ficar eternamente. Cristo entrou na história da criação para ficar eternamente, na nossa história também. É uma pessoa viva. E essa vivacidade da pessoa de Jesus, nós a devemos perceber nela. Devemos crer e dela devemos tirar as consequências, porque a essa pessoa somos devedores de tudo. E para ela devemos caminhar continuamente. Santa Teresa, ela dizia: importa muito e, acima de tudo, uma determinada determinação de não parar até chegar à fonte de água viva, que é o próprio Jesus Cristo. Venha o que vier, suceda o que suceder, custe o que custar, murmure quem murmurar. Nós havemos de prosseguir, nós havemos de caminhar. Quer chegue ao fim, ou quer morra no caminho, ou falte coragem para o sofrimento, nós havemos de prosseguir. Né? Deve ser a nossa busca, a nossa meta. Não só os santos do Carmelo falam disso, mas todos os santos, os místicos falam disso. Do ser humano que deve buscar essa configuração com Jesus Cristo, deve ser a nossa meta. Né? Mesmo é muito sugestivo o nosso Monte Carmelo, né? Essa subida, tem até um escrito de São João da Cruz, né? Essa subida que é a nossa caminhada, com dificuldade. Subida, e a cruz está no alto. Tem até aqui uma cruz aqui na minha
a minha cabeça. A cruz, ela está no alto. Então, eu devo caminhar ao encontro dessa cruz, ao encontro de Jesus. Então, prosseguindo aqui do nosso texto, o que mais nós podemos querer? O que procuramos de melhor? E então, como se pode explicar uma piedade que procura de modo frenético novidades, quando o seu Senhor, Jesus, acumula de verdade sem fim e nutre de amor infinito e enche de efusões que antecipam a vida eterna? E enquanto Jesus se revela e se proclama inesgotavelmente filho, com uma fidelidade incansável, com uma tenacidade corajosa, enquanto quer que os homens creiam que ele é o Filho enviado pelo Pai. Ao mesmo tempo e ao mesmo modo, quer que os homens lhe pertençam pelo vínculo da caridade. Porque com este vínculo ele os salva. Com este vínculo os faz viver de uma vida nova e os torna participantes de sua própria vida pessoal. Filhos do Filho. Após ter crido no Filho de Deus, o obséquio a Cristo pede que sejamos dóceis ao sermos assumidos na sua divina filiação. Dóceis em nos tornarmos filhos. Tornarmos-nos filhos na coerência do amor. Tornarmos-nos filhos na fecundidade da caridade. Tornarmos-nos filhos na contemplação, cada vez mais profunda e possessiva dos mistérios do Senhor. Então, aqui nós podemos notar, meus irmãos e minhas irmãs, com alguns exegetas, os que estudam as Sagradas Escrituras, como Jesus, no Evangelho, antes de proclamar os seus apóstolos e discípulos, proclamou amigos, né? Proclamou amigos, próximos, amigos. Chamou-os, escolheu-os, fez com que experimentassem a sucessiva amizade. E após tê-los ligados a si, com os vínculos da amizade divina, constituíram-os apóstolos. Somente então. Então, primeiro teve esse vínculo, né, de amizade. Esse vínculo de amizade. De intimidade. Só quando isso cresceu, foi que Jesus nomeou-os, né, como apóstolos. Então, tornar-se discípulo do Senhor através da fecundidade da amizade, também isso é viver em obséquio de Jesus Cristo. Também isso é reconhecer onde se encontra o Cristo, reconhecer o que Cristo, enviado pelo Pai, veio fazer, reconhecer a eficácia e a fecundidade da sua missão, fielmente realizada em obediência ao Pai e por amor dos homens. Somos amigos de Cristo. Nós não somos escravos. Não somos um qualquer. Você não é um qualquer ou uma qualquer. Você é amigo de Cristo. Você é amiga de Cristo. Então, daquela nossa frase lá de cima, né? E servindo fielmente com puro coração e reta consciência. O coração puro é a transparência necessária para ver o fulgor de Cristo, para que o seu mistério apareça em toda a sua profundidade, em todo o seu ardente fogo. Nosso Pai São João da Cruz insiste numa purificação tão radical, tão transformadora, que torne o coração transparência. Idêntica exigência faz a nossa Santa Madre Teresa com a comparação do brilhante puro. A reta consciência consiste em ser coerentes consigo mesmos, é a qualidade do homem reto. Né? Então deve ter um esforço da nossa parte, sem escrúpulos. Sem escrúpulos. Que não deu tempo, eu não rezei hoje, eu estou agora com vergonha de Deus. Reza. Né?
Eu não rezei ontem, estou com vergonha de Deus, reza hoje. Vamos caminhando. Caiu, levanta, vamos caminhar novamente. Né? Caiu, vamos caminhar novamente. Então, essa reta consciência, rememorando ou retomando, consiste em ser coerentes consigo mesmo. É a qualidade do homem reto. Por que me chamas bom? Ninguém é bom. Se Jesus já o dizia, o que devemos nós dizer? O que dizer de nossas qualidades? A nossa consciência vive adormecida, espreguiçada, não tem estremecimentos, nem abalos interiores, que a abram a filiação do Deus da glória. Que viver no obséquio não seja para nós, portanto, uma expressão banal, mas dileto dentro de nós a capacidade de amá-lo, de gozá-lo na paz do coração. A regra nos ordena, sim, coisas óbvias. Ser bons cristãos, mas sê-lo sem parar, com dedicação que não seja aparente, mas abandono ao Pai. Né? Ser bons cristãos, mas sê-lo sem parar. Então, a cada dia temos que buscar caminhar. Cada dia, como falam, temos que matar o leão por dia, né? É assim. É assim. Tem aqueles dias que nós estamos mais desanimados, dia que a maré está baixa, né? Depois a maré sobe de novo. Um pouco da nossa vida, da nossa estrutura, do nosso jeito de ser, nós, seres humanos. Né? Dando sequência a esse texto. Meditar dia e noite a palavra do Senhor. Então, a fusão de amizade, a comunhão de amizade, a intimidade de amizade tornam-se como que a consumação do viver em obséquio de Jesus Cristo. Portanto, nada de estranho que em seguida a regra, após ter nos enraizado nesse obséquio de Jesus Cristo, nos expresse com tanta força que a nossa ocupação fundamental e a razão e o respiro do nosso viver é o meditar dia e noite a palavra do Senhor, velando em oração. É também uma das partes mais importantes da nossa regra, né? Viver em obséquio de Jesus Cristo e meditar dia e noite na lei do Senhor, na palavra de Deus, velando em oração. Somos conhecidos na igreja como homens e mulheres de oração. Você vai ser procurado pelas pessoas, por um amigo no trabalho, ou por alguém que não entende muito da fé, a falar sobre oração, né? Ou na tua paróquia, quando sabe assim, eu sou carmelita. Você é carmelita? Frei, me dá um texto disso, daquilo, outro. Né? Ou minha irmã, meu irmão, você é carmelita descalço secular? Preciso de alguém para falar sobre oração. Pode esperar isso. Muitas pessoas vão procurar vocês, até padres mesmo, sacerdotes, para falar sobre oração. Né? Então, permaneça cada um em sua cela, ou no seu lugar, ou em sua vizinhança, meditando dia e noite na lei do Senhor e velando na oração. Está lá na regra primitiva. Esta, ou está na mesma lógica, viver em obséquio de Jesus Cristo equivale a viver meditando dia e noite na lei do Senhor, velando em oração. Então, tem essa ligação. O viver em obséquio de Jesus Cristo e esse viver meditando dia e noite na lei do Senhor em oração. Né? Aí tem aqueles que perguntam assim, ou alguns jovens que pensam que nós frades rezamos o dia inteiro. Né? Ali na capela, temos os nossos trabalhos, temos as nossas atividades, fora também o nosso apostolado. Voltando àquilo que dizia Santa Teresa, mesmo em meias panelas é possível estar em oração. Você indo para o trabalho, você pode elevar o pensamento a Deus, dentro do ônibus ou dentro do carro, sei lá. Né? Ou no trabalho, naquele momento de intervalo. Agradece a Deus pelo teu trabalho, pela tua família, por aquele dia.
Então, sermos presenças orantes sempre. É para nós, carmelitas descalços, sermos presenças orantes sempre. Então, viver em obséquio de Jesus Cristo equivale a viver meditando dia e noite na lei do Senhor. Que a nossa Bíblia, que a Sagrada Escritura, não seja um enfeite, esteja lá na estante, ou no rack, ou no criado mudo, aberta naquele salmo forte, o salmo, sei lá, 23, 22, 99, um salmo forte, que a página fica até amarelada, né? Mas ela é para ser pega. Nós devemos nos alimentar dela para ser lida. Claro, tem muita coisa que a gente não entende, até eu, né? Vai para os textos que te inspiram, que você gosta. Como eu não me canso de ler esse evangelho, essa parte que eu trouxe para vocês, da videira verdadeira. Eu amo profundamente, como alguns outros textos, mas esse, sabe, sempre traz algo de novo para mim. Então, como eu disse, viver em obséquio de Jesus Cristo equivale a viver meditando dia e noite a lei do Senhor, velando em oração. Só uma pergunta, está dando para acompanhar aí a minha fala? Não se preocupe que depois também eu vou passar esse texto para vocês. Está dando? Tá sim, Frei. Que bom. Pois bem, parece-me que essa presença do Senhor Jesus, que é tecido da nossa regra, e, portanto, da nossa inspiração de vida, seja também o fundamento de outro fato ao qual temos de dedicar um pouco de atenção nessa palestra, nessa reflexão de hoje. O que é? A nossa fraternidade. Hoje, também na literatura um pouco moderna, ao redor da espiritualidade da ordem, a ideia da fraternidade é uma ideia que aflorou de modo abundante e caminhou muito. Então, nós vivemos em comunidade, vocês vivem em comunidade. Eu falo primeiro a comunidade, a família de vocês, quem é casado, né, ou que mora com os pais, mas a comunidade, o grupo de vocês. Então, esse meu relacionar-se com Jesus, com Cristo, né, esse viver em obséquio de Jesus Cristo, não deve me deixar alienado. Não deve me deixar alienado. A minha oração deve dar frutos também, essa minha relação com o outro, do estar próximo do outro. Então, essa minha relação vertical deve me levar a uma relação horizontal com o outro. Então, é muito importante a vida de fraternidade. Santa Teresa, a nossa mãe espiritual, né, nós herdamos dela muita coisa do carisma. Ela dizia, né, lá para as irmãs, que aqui se amem e se queiram e que se respeitem. Apesar das diferenças, unidade na diversidade. Né? Quando falamos do Monte Carmelo, é fantástico, porque lá dá para perceber, Carmelo significa jardim florido. Né? Jardim florido. É bonito quando nós contemplamos o jardim com só um tipo de flor, mas não sei, fica algo tão monótono. Quando nós contemplamos o jardim com tantas flores, é algo tão assim mais belo, uma junção, a diferença, flores pequenas, flores grandes, uma cor mais viva, uma cor mais suave, dá uma beleza maior. Então, o Carmelo é esse jardim florido, e cada flor tem a sua importância. Cada flor tem a sua importância. Tem uma irmã nossa, ela é da nossa paróquia, ela é de Caratinga, mas ela mora em Belo Horizonte, se chama Kênia. Ela é cantora, e ela tem uma canção que ela dizia assim, não importa se seja graminha ou flor, violeta, roseira, seja o que for, seu papel não será menor para o Senhor, que diferente nos fez, mas com igual valor. Então, Deus nos fez com essa diferença, e o Carmelo, esse jardim florido, né, essa fraternidade, permite isso, essa diferença, mas que busca a unidade. Nós devemos buscar essa unidade. Então,
A preocupação deve ser outra. A preocupação está em saber se essa fraternidade crescida é de tipo antropológico ou de tipo cristológico. Só voltando um pouco aqui o texto. Né? A meu ver, porém, não conta tanto que o senso da fraternidade tenha crescido, pelo menos doutrinalmente, na visão do Carmelo. A preocupação deve ser outra. A preocupação está em saber se esta fraternidade crescida é de tipo antropológico ou do tipo cristológico. Vamos entender isso. Né? A fraternidade que deriva da sociologia, da antropologia, não é a fraternidade que caracteriza a ordem. A fraternidade da ordem, profundamente sentida, deve derivar-se do fato de que somos todos filhos de Deus em Cristo. E por isso, em Cristo somos irmãos. É o mistério de Jesus, ainda uma vez, a dominar esta dimensão espiritual da nossa regra, o da fraternidade. Então, estamos juntos para prestar obséquio a Jesus Cristo. Estamos juntos para gozar deste obséquio. Estamos juntos para penetrar progressivamente esse mistério da paternidade de Deus, da filiação em Cristo e da nossa fraternidade nele. Por isso que aqueles irmãos nossos, primeiros carmelitas, no Monte Carmelo, pediram essa regra de vida, né, para Alberto de Jerusalém, o patriarca. Numa comunidade, numa vida fraterna, tendo Jesus no centro. Né? Jesus no centro. Mas também a presença da Virgem Maria. E aqui nós vamos entrar em um ponto que eu acho muito interessante, muito legal de nós falarmos. Né? Porque lá no Monte Carmelo, lá dentro dessas ruínas do primeiro convento do Primitivo, onde tem as grutas, mas tem uma capela dedicada a Maria Santíssima. Né? Então, eles buscam viver em obséquio de Jesus Cristo, mas também valorizam a presença de Maria. Nunca devemos desligar uma pessoa da outra. Jesus está muito ligado à mãe, e a mãe também a ele. Né? Então, em união com Maria. Esse capítulo, essa parte eu achei muito interessante. Vale a pena a gente ficar atentos. Né? Está dando para acompanhar, né? Então, no texto da regra, há um silêncio ao redor da presença de Maria Santíssima na nossa vocação. Seguir Cristo de perto quer dizer também encontrar a Virgem. Seguir Cristo com fidelidade e obséquio quer dizer estar em sintonia com Maria. Né? Eis a tua mãe. Jesus, no alto da cruz, ele se volta, né, para João, discípulo amado, e fala, eis aí tua mãe. E vai para ela e diz, eis o teu filho. João representa todos nós. Abarca todos nós, te abarca também, e a mim. Né? Eis aí a tua mãe. É um pedido amoroso de Jesus. Pede que nós tenhamos Maria por mãe. Né? Então, seguir Cristo, como eu já li, com fidelidade e obséquio, quer dizer estar em sintonia com Maria. Não é preciso nomeá-la. A sua presença está na substância do Evangelho. A sua missão está no mistério da encarnação, está na fecundidade da redenção, a sua maternidade. E isto, o Carmelo o sabe por antiga experiência e o deve viver como parte imprescindível do obséquio de Jesus Cristo. Esta inseparável unidade entre a Virgem e o seu Filho é um dos fundamentos da nossa espiritualidade. Né? E nós já estamos entrando no mês, hoje, né? Que nós entramos. Deixa eu colocar bem aqui. Está ficando fraca já. Então, entrando no mês
de julho, que é o mês de Maria, Nossa Senhora do Carmo. E lá no Monte Carmelo, ela é conhecida como Senhora do Lugar. É tão interessante porque mesmo os hebreus e os judeus, os judeus são hebreus, né? Mas os judeus e os muçulmanos têm um respeito enorme, sobretudo aqueles que moram lá próximo ao Monte Carmelo, né? Até eles participam da procissão de Nossa Senhora do Carmo, feita dia 16 deste mês, 16 de julho. Né? Então, Maria, na dimensão da encarnação, Maria é o mistério que o realiza, que o doa, que o manifesta, que o torna perene na vida dos que fazem do seguimento de Cristo um empenho exclusivo da vida e uma responsabilidade plena da existência. Isso nos coloca e proporciona ao nosso empenho uma nova serena esperança. Então, é Cristo que vive em mim. No fundo, meus irmãos e minhas irmãs, esse viver em obséquio de Jesus Cristo quer dizer, pouco a pouco, alcançar aquela identificação com Ele que permite a Paulo dizer: vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Né? Porque os místicos falam desse matrimônio espiritual, dessa configuração com Jesus, justamente assimilar muito bem essas palavras de São Paulo. Né? Eu não sei o que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nós não estamos nesse mundo à toa, meus irmãos e minhas irmãs. Temos como uma meta, os criados por amor, a imagem e semelhança de Deus. Né? E nesse tempo estamos para nos lapidar, ou lapidar-nos a cada dia, sermos pessoas melhores, homens melhores, mulheres melhores, pessoas melhores. Buscar sempre mais e mais configurar a pessoa de Jesus. Isso leva tempo, mesmo Santa Teresa passou tanto tempo para se converter, para entrar no eixo, e vários outros, Agostinho de Hipona, né? Leva tempo. Por que nós queremos já estar nas sétimas moradas? Somos tão pretensiosos, às vezes, pretensiosas, né? De pouco a pouco. Tem a entrada do castelo, tem a primeira morada, segunda morada, terceira. Às vezes nós caímos, voltamos lá para a entrada do castelo. Vamos caminhando. Vamos caminhando. Então, assimilar essa frase de Paulo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, é muito importante. Deve ser a nossa meta. Queremos nós, um dia, dizer também como Paulo. Né? Dizer como Paulo. E eu até lembro de uma comparação que São João da Cruz faz, né, da brasa, que eu acho muito interessante. Né? Quando a lenha começa a pegar fogo, você vê a lenha ali. Você vê ela ficando escura, você vê ela saindo fumaça, mas à medida que o fogo está tão forte, que a lenha já entra ali, tudo vira uma brasa, já não sabemos a diferença, né, do fogo e nem da lenha, tudo vira uma só coisa. Nós com Deus, Deus conosco. Isso, né, é o que Paulo fala. Eu não sei o que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se mistura. Né? Quando acontece esse matrimônio espiritual, há uma mistura, uma fusão, há uma entrega. Então, vivo, mas não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. As palavras que abrem a regra, viver em obséquio de Jesus Cristo, devem ser colocadas entre as palavras que não cessam. Né? Jamais nos transpassar com o esplendor da sua luz, de ferir-nos com o amor da sua claridade e de tornar-nos bem-aventurados com a suavidade e a doçura do seu jugo interior. Oh, se soubéssemos ver a cruz do Senhor Jesus com um dom nupcial que nos une a Ele para a vida e para a morte, para o tempo e para a eternidade, se soubéssemos viver evangelicamente aurindo
do Evangelho, todas as consequências que o Evangelho impõe, sem muitas distinções, mais ou menos farisaicas, ou mais ou menos espertinhas, para lograr colocar de acordo o diabo e a água benta, como muitas vezes estamos acostumados a fazer. Se soubéssemos sempre dizer que somos de Cristo com alegria digna do céu, ser fiéis a Cristo quer dizer ser fiéis ao Evangelho. São Francisco que fala isso. Então, São Francisco, ele dizia que, na sua regra, era o Evangelho sine glossa, né? Tomando ao pé da letra o Evangelho sem comentários. O extremismo com que Santa Madre Teresa queria a fidelidade ao Senhor bendito, nós o conhecemos e estava profundamente perto do entusiasmo e da generosidade de São Francisco. Mas temos também o exemplo de São João da Cruz, o nosso pai espiritual, que escolhe a cruz como sinal do seu obséquio a Jesus Cristo. Escolhe a cruz como momento de verdade suprema na sua dedicação. A áurea da cruz, a inefável serenidade do seu anúncio, que contemplativo perfeito e a transparência vertiginosa com que nos fala do amor de Deus. Um homem apaixonado por Deus. E revela-nos os caminhos a serem percorridos por nós na sua companhia de irmão mais velho, que sabe, por experiência, como seja doce ser amados por Cristo e como seja suave responder a esse amor com a plena dedicação da vida. Então, São João da Cruz é também um grande exemplo para nós dessa configuração com Cristo, desse matrimônio espiritual, né? Eu estava preparando aqui uma palestra para um grupo de vocacionadas do Carmelo de Benevides, lá no Pará, né? E era sobre o Monte da Perfeição de São João da Cruz. Então, para subir esse monte, nós devemos, claro, muitas vezes temos as dificuldades, mas nós devemos ser ousados, ser determinados para subir. Toda subida gente. Quem faz alpinismo, você que sobe algum morro, alguma serra, alguma coisa, a gente sente, né? Dá vontade de parar, de descer, de retornar. Mas devemos prosseguir, né? E subir ao encontro do nosso Senhor Jesus. Viver o obséquio de Jesus Cristo para nós, carmelitas descalços, tanto para nós frades, como monjas, como vocês leigos, né, e leigas, é justamente assimilar o ser cristão, né? Sermos verdadeiros discípulos e discípulas, missionários e missionárias de Jesus Cristo. Rememorando a música do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, pensar como ele pensou, viver como viveu, né? Sorrir como sorria. Então, deve ser realmente a nossa caminhada, meus irmãos e minhas irmãs. E é mais exigente nesse tempo de agora, né, dessa pandemia, já passado tanto tempo, né, que nós estamos aí nessa quarentena, tão exigente para tanta gente. Quantas pessoas ligam aqui para a gente, falando que estão um pouco depressivas, pedem orações, né? Rezamos nas nossas missas aqui pelas pessoas, mas nós devemos ser fortes. Não sei por que dessa pandemia, converso com Deus e pergunto o que Ele quer com isso tudo, mas apesar dos pesares, temos que buscar sermos pessoas melhores. E que isso deve nos ensinar também a nós percebermos qual é o nosso foco maior. Quantos de nós que não tinha tanto tempo para estar com a família? Claro, tem, né, os malefícios dessa pandemia, a gente ser privado de ir e vir, essa coisa toda. Muita gente que está morrendo, né? Mas também tem algumas coisas que vieram como benefício.
o contato maior das famílias, o estar próximos, né? O almoçar juntos, o conversar mais. Então, o dar mais atenção para o outro ali, em vez de dar mais atenção para as máquinas. O rezar mais, né? As pessoas estão rezando mais, estão buscando mais esse contato com o absoluto. Nós com Jesus Cristo. Maria Santíssima, os anjos, os santos, que estão aí para nos auxiliar. Então, o que eu trouxe hoje para vocês de uma forma simples foi isso. Depois eu passo esse texto para vocês. E não sei se tem alguma pergunta, algum questionamento. Eu estou me vendo aqui, mas eu queria ver o rosto de vocês. Né? Frei, tá me ouvindo? Posso Oi, meu falar? querido irmão. Acho que é só uma pequena colocação mesmo, sabe? Eu acho Uhum, que eu enxerguei muito nas colocações do senhor e do que a gente também já tinha visto, né, sobre a caminhada, né, do leigo no Carmelo, o uhum, quanto que tudo no Carmelo, né, que a gente busca, tudo é verdadeiro, né? uhum, E aquela primeira frase que o senhor disse, que é longa, mas eu gravei, né, guardei apenas um pedaço, que não teve invenção nenhuma, né, não. das normas. Na verdade, sim, uma continuidade, né, daquilo que Continua, Jesus queria, é né? verdade. O que os santos padres já nos ensinavam e combatiam nas heresias, nada mais é do que o que Jesus nos ensinou, né? Ensinou, é E, verdade. e o Carmelo veio, pelo menos na minha vida e na vida, acredito que de muitos do grupo, da minha família, né, Uhum, mostrar tudo isso com mais amor, né, com muito amor, né, com amor a Jesus Cristo, né, com amor, um amor que a gente consegue contemplar o nosso amado na cruz, mas também enxergar ele vivo, né, e ele tão verdade. próximo da gente. E eu acho que é isso que eu tenho um pouquinho para dizer. Pode Que me corrigir, legal. por favor. Essa sua fala aí é importante. É por isso que nós nunca devemos, meu irmão, desanimar na caminhada, apesar dos pesares, né? De forma alguma. E eu insisto em dizer também assim, não devemos nos acomodar na história de glória do Carmelo. Ah, eu sou filho de Teresa de São João da Cruz, Santa Teresinha é minha irmã, né? Mas é também para nós esse convite da santidade, seja frade, monja, leigo, o que seja, né? Para Sim, todo cristão, né? maravilha. Que bom. Ô, Frei, uma coisa que eu gostaria de partilhar, né, que eu estava comentando com a minha noiva, é o Gugu aqui falando, Oi, Hugo. é que assim, me trouxe uma alegria no meu coração agora, que Aham. assim, eu tenho uma análise crítica que eu tenho de mim mesmo, né, ao longo de todas as formações que a gente tem tido, é que assim, o quanto de pouquinho em pouquinho eu sinto que o meu coração, ele tem ficado mais marrom a cada dia, né? Porque, assim, frases que me eram estranhas antigamente, Uhum. hoje em dia se tornam corriqueiras em torno do meu ouvido quando eu estou com a minha família, né? O Que CDS, bem. né? E com o senhor também, né? Várias Uhum. frases que o senhor citou de Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Teresinha, já estão no meu linguajar do dia a dia, né? Isso me deixa muito Olha, contente, né? Não são mais olha que frases bem. estranhas, e sim frases do meu dia a dia. Isso me deixa muito feliz. Que bom, meu irmão. Olha que bênção. E vamos aprendendo de pouco a pouco. Ninguém, né, nasce sabendo. Eu me recordo, eu tenho um irmão que é pastor da Assembleia de Deus, né? Uma pessoa muito boa. Nunca teve nenhum problema entre nós. Sempre respeitou muito a nossa fé. E eu escutava, vez ou outra, uma canção que ele escutava, mas que eu achava estranho, porque ela dizia assim, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom.
O refrão é: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Mas esse início sempre me chamou a atenção, porque dizia assim, aquela corrente do protestantismo mais calvinista, em que o ser humano não é nada, não presta para nada. E isso me incomodava, né? Porque eu dizia assim, se fosse eu mudaria a letra, dizia assim, nada encontrará de bom, mas pouco encontrarás de bom. Nada é muito duro. Nós temos alguma coisa, sabe? Temos sim coisas boas. A gente pode crescer isso sempre mais e mais, né? Então é por E isso, não desanime. Fale. um ponto que me chama a atenção também, né, é o quanto as heresias históricas, elas são atuais, e eu acredito que elas sempre serão atuais pela ignorância do povo, né? Uhum. Porque, assim, no meio nosso católico, principalmente nós que temos uma frequência maior de visitar Nosso Senhor, no seu corpo e no seu sangue, a gente tem, muitas vezes, atos jansenistas, né? E que, muitas vezes, por uma falta de misericórdia e por uma falta de nós crermos no perdão de Nosso Senhor, nós nos afastamos profundamente da confissão e da comunhão, né? Por nós não nos acharmos dignos. E isso é tão jansenista, isso é tão herético, né? E nós cometemos esse erro de bom coração, né? Se é que eu posso dizer isso, né? A gente comete essa heresia de bom coração, mas o quanto isso é uma heresia histórica, né? E tão atual nos dias de hoje, né? Pois é verdade, irmão. Infelizmente, isso às vezes volta, viu? Está aí presente. Que interessante. Ô, Frei. Oi. Frei? Oi, meu irmão. Eu queria partilhar uma coisa. Pode partilhar, Luiz. Quando eu ouvi o senhor falar, e me remeteu uma lembrança de uma das nossas monjas aqui do Carmelo de Pouso Alegre, que ela uma vez fez para mim uma citação muito interessante, e eu guardei isso pro resto da vida, e eu queria partilhar um pouquinho e comentar em cima dela algumas coisas. Pode partilhar. Ela dizia assim que... Ontem, inclusive, eu conversava com a Letícia isso na hora do jantar, sabe? A gente estava jantando juntos ontem e a gente comentou um pouquinho disso. Às vezes nós trazemos de modo muito engessado na nossa mente a ideia da imitação dos santos, né? E a monja falava justamente isso para mim, que durante muito e muito tempo ela queria servir a Deus como serviu Santa Teresinha, Santa Madre Teresa, a Santa Elizabeth da Trindade. E depois de uma longa caminhada espiritual, ela percebeu que Deus não queria isso dela. Deus não queria mais uma Teresinha, Deus não queria mais uma Elizabeth, Deus não queria mais uma Teresa de Jesus. Deus queria a irmã Celina. Última Celina. Com tudo aquilo que ela era. Isso. Com tudo aquilo que a pessoa é. E isso me faz lembrar essa questão de viver o obséquio de Jesus Cristo, que nós que propomos uma caminhada espiritual, todos nós trazemos de um modo muito sincero no nosso coração um desejo de servir a Deus, de entregar a nossa vida para Deus, né? A igreja. E tantas vezes como a gente se sente perdido, né? Eu tenho quase certeza que os meus irmãos aqui de caminhada já fizeram essa experiência de pular e pular em pastoral, em movimento, e aquele acalento do coração ainda continua inquieto, né? Que a gente ainda não encontra essa paz de servir a Jesus, né? E eu pensava muito na Santa Madre Teresa agora, quando o senhor dizia, quando ela diz assim que a nossa vida deve ser uma contínua união com Jesus, né? O Jesus humano. Se eu não me engano, eu não sei qual obra ela diz, que, por exemplo, se estáis tristes, contemple Jesus crucificado. Se estáis felizes, contemple Jesus ressuscitado. Né? Essa comunhão com o Senhor em cada momento da nossa vida, configurando com o Senhor.
Era isso que eu queria partilhar. Muito obrigado, meu irmão, pela sua contribuição, pela tua ajuda aí. Alguém mais quer falar? Ou eu posso dar uma bênção? Eu acho que o senhor pode dar a benção pra gente, irmão. Pois está certo. Eu vou dar uma bênção com umas relíquias que eu tenho aqui. As relíquias dos santos, elas me inspiram, assim, no sentido de dizer assim, olha, Luciano, é possível ser santo, é possível caminhar, né? Isso nos inspira muito. E estando lá na Holanda, me deram um dos frades lá do convento, me deu essa cruz que tem várias relíquias, tem mais de 40 relíquias de santos. Então, de mártires, de vários santos, de várias épocas. Eu quero dar uma bênção em vocês, né? Ou para vocês, uma bênção em nome de Deus, claro, pedindo que nós possamos olhar esses exemplos e nós possamos caminhar também, porque o chamado à santidade é para nós, o chamado a viver em obséquio de Jesus Cristo é também para nós. Todos nós, como disse o Luiz aí, né? Então, esse obséquio deve ser abraçado por cada um de nós. Mas antes da bênção, eu quero rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Mãe Santíssima do Carmo, rogai por nós. Então, foi uma grande alegria ter estado com vocês. Retomo o que eu falei, somos irmãos, precisando de alguma coisa, estamos por aqui. Tá bom? Abraço dos seus irmãos daqui das terras alagoanas. Vou te dar a bênção agora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de todos os santos, abençoe-os o Deus que é todo-poderoso e misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos permanecer em paz, que o Senhor esteja sempre conosco. Um abraço fraterno. Beijo no coração. Só uma coisa. O pessoal poderia ligar o vídeo aí para a gente poder dar um print de tela, fazendo um favor? O quê? Não, só o pessoal liberar a tela, só para a gente conseguir dar um print de todos nós juntos. Ah, sim. Eu faço como aqui? O Maciel tirou a foto do irmão dele que estava aí. Apareceu um careca aí agora. O Luiz foi pentear o cabelo. Nossa, o que é aquilo atrás ali? O que é aquilo ali atrás do Luiz? É um micro-ondas, aquilo ali? Ô, Valmir, você consegue dar um print aí? Print. É foto Vinícius e a câmera. Tá no celular, irmão. Oi? Meu não aparece. Alguém tá aí? Que da outra vez a gente celular, aparece do lado. Quem tá no computador? Tem que estar no computador aí? Tem alguém aí que consegue tirar a foto?